Existe um mito em relação às autarquias locais que é muitas vezes difundido pelas pessoas até de bom senso, que por norma dizem que os comunistas nas autarquias até fazem bom trabalho. E esta retórica foi passando ao longo dos anos e fez com que o Partido Comunista conseguisse ter sempre uma réstia de algumas câmaras municipais e, apesar de estarem atualmente numa fase completamente descendente a nível nacional, onde as suas ideias já não impactam ninguém, já não conseguem captar a atenção das pessoas, nas autarquias locais é um facto que o PCP ou a CDU, quando estão coligados com os verdes, que é uma coisa que não existe, não tem qualquer expressividade, consegue ter alguns eleitos para as freguesias, ganhar juntas de freguesias, eleger diversos deputados municipais e, em alguns casos, ganhar as câmaras municipais. Ora, venho aqui falar de uma situação do município de Loures. Durante vários anos, a alternância entre Partido Socialista e Partido Comunista Português, nós temos denunciado, desde a gênese do partido, ainda com André Ventura enquanto vereador na Câmara Municipal de Loures, nós denunciávamos a forma como a habitação municipal estava abandalhada. Já falei disso diversas vezes, eu creio que quem segue os meus vídeos nunca ouviu falar tanto de Loures como agora, e do facto de deverem cerca de 18 milhões de euros, atualmente 15 milhões de euros, hoje deu para aí confusão nas reuniões de Câmara, etc. Mas eu hoje venho falar de outro assunto. Continuam a esconder o lixo debaixo do tapete. E ao longo dos anos da gestão da CDU, a CDU permitiu a guetização e a forma como o território não foi cuidado, tendo em consideração que em algumas zonas do território, e não é só em Loures, mas vamos falar deste caso concreto de Loures, não é só em Loures, no Seixal, por exemplo, que é o centro de emprego do Partido Comunista Português, existem o bairro da Cochena, a Quinta da Princesa, quando tiveram a gestão da Almada, tinham o bairro do Segundo Torrão, e portanto sempre mantiveram estes bairros degradados, estes bairros abarracados, sem qualquer dignidade humana. Em Loures, não obstante o facto de terem esta alternância entre o PCP e o PS, mesmo com a participação do próprio PSD, que vai fazendo parte dos executivos, como faz atualmente com a coligação, que tem com o Partido Socialista, existem situações que são gritantes. E se é verdade que a imprensa tem demonstrado Loures como um município na vanguarda do desenvolvimento e que Loures hoje em dia está no centro, e se é verdade que aquilo que eu vou mostrar não é uma situação de agora, é uma situação com dezenas e dezenas de anos, é uma situação que o Partido Comunista permitiu que ao longo dos anos fosse tendo um desenvolvimento em Loures, que nós pensamos que isto só pode acontecer em países de terceiro mundo. Ora, os executivos que vêm a seguir têm sempre uma dificuldade extrema de resolver o problema, porque se é verdade que existe uma ilegalidade, depois para repor a legalidade vêm sempre os ativistas do costume aos gritos com a questão humana, quando não perceberam que o problema está a montante quando permitem que certas pessoas entrem no país, e aqui está claro que o problema não é racial, é um problema de nós percebermos que as pessoas vão entrar sem contrato de trabalho, sem qualquer dignidade, que não têm condições para cá estar, o que obviamente culminará com um problema social grave numa fase seguinte, não só com a subcarga da Segurança Social, também já falei sobre a insustentabilidade da Segurança Social, que mentem constantemente a dizer que são os imigrantes que resolvem, mas nós temos em Loures diversos bairros que têm a ver com imigração que veio da CPLP e que, completamente descontrolada, permitiu que as pessoas, entretanto, vivessem guetizadas, abarracadas com o problema que daqui advém. Este certo que vou mostrar é um certo que a CMTV está a passar hoje sobre uma investigação que vai mostrar hoje à noite. Eu nem preciso de ver a investigação para saber o que aqui está em causa. Vou passar já de imediato porque o vídeo é curto e depois a seguir então eu enquadro aqui um bocadinho. No coração de Loures há um território esquecido que muitos fingem não ver. O bairro do Talude. A miséria instalou-se entre ruas de terra, água roubada e casas sem teto. O Investigação CM entrou na casa destas famílias e testemunhou de perto a realidade em que vivem. É para ver mais logo depois do Grande Jornal, mas para já mostramos-lhe um certo. Fazer só aqui um parênteses. Ninguém quer saber, não. Porque eu já denunciei isto diversas vezes, inclusive participei numa investigação levada a cabo pela TVI, na altura por Alexandra Borges,
em relação aos bairros municipais e à forma como tudo isto tem sido criado em Loures. O que ninguém quer saber é que a imprensa tem escondido isto, não permitindo que as notícias sejam divulgadas, garantindo assim que parece que aparentemente está tudo bem em Loures e que Loures vive num registro fantástico e maravilhoso. Não vive. Não vive. Existem problemas estruturais muito graves naquele concelho. Não é apenas onde moramos, é onde pertencemos. É abrigo, é simplesmente casa. Um refúgio que nem todos têm, pelo menos não como a maioria. Nem todos têm uma cama quente para se deitar ao fim do dia, ou água própria para beber, ou até um teto seguro onde ficar. Para muitos, casa não é conforto, é sobrevivência, é improviso. É, no fundo, simplesmente o que dá para ter. Eles pegaram e rombaram tudo. A pessoa gastou muito dinheiro, rombaram que nem se fosse nada. Rombaram tudo. Mas porquê? Porque eles disseram que não pode ficar aí. Mas a pessoa gastou dinheiro, outro tem criança, a renda está cara, não tem onde que viver. Muito. Já vi que mãe com a criança não quer sair de dentro de casa. Recusaram-se a sair. Não tem lugar para ir, que elas dizem. Não tem medo um dia que a Câmara ou alguém chegue aqui e vos diga que vocês têm de sair daqui? Epá, esse medo nunca acaba. Isso agora é normal, porque nós não temos nada a fazer. Água potável só tirando de um lado para o outro. Não é porque não... Às vezes pode dizer que não tem porque não anda toda a casa ali para dizer não tem água. Mas também há muito desvio aqui da água que as pessoas tiram. Estradas cheias de buracos, torres de alta tensão, casas feitas de tijolos, na sua maioria partidos, barracas feitas de chapa, demolições, erva seca, entulho e mais entulho, a luta diária com base no improviso, o não viver, mas sim sobreviver. Este é um alerta CM. Meus caros, enquadrar aqui uma coisa. Estamos a falar de um terreno. O terreno do talude é um terreno que está sob a responsabilidade do Ministério. Esta área é da responsabilidade do Governo. O Governo abandalhou de tal maneira que o terreno foi invadido, tem tido a criação de barracas atrás de barracas, foi tentado controlar o ímpeto da forma como tudo isto estava feito. Existem associações de ativistas de extrema esquerda que desafiam as pessoas quando as pessoas não têm em casa a ir para o talude e tentar construir. Mas agora eu vou-vos dizer algo que eu não sei se vai passar na investigação de hoje em relação ao talude. Eu tenho conhecimento, já vi os documentos. Têm noção que existem moradores do talude que pagam em mim? Ou seja, a Câmara Municipal assumiu que aquelas pessoas são proprietárias das casas no talude a partir do momento em que cobra IMI sobre a habitação. Aquilo é um registro dantesco que ali existe. E para vocês terem uma noção, para quem não conhece o município, nós estamos a falar que isto situa-se na freguesia de Camarada de Tonhos e Apelação, ou seja, nas imediações do aeroporto de Lisboa. Numa das freguesias com maiores problemas estruturais que existem no concelho, claramente. Durante este mandato existe um grande esforço e tem existido um grande esforço para resolver a situação das auge. Nós continuamos ainda a ter algumas situações gravíssimas de auge para resolver. Tem sido feito um grande trabalho por parte dos serviços da Câmara para tentar resolver esta situação. Mas reparem, como é que vão resolver esta situação quando temos em consideração que existe gente no talude que paga IMI daquilo que vocês acabaram de ver? Ao longo dos anos ninguém quer mexer nisto. E ninguém quer mexer porque isto vai criar um problema social sério. Porque a partir do momento em que façam a demolição de tudo, ficam com o menino nos braços para resolver, porque a Segurança Social não se vai responsabilizar de absolutamente nada, assim como a Segurança Social não se responsabilizou por outro terreno que também era responsabilidade da gestão por parte do Ministério da Defesa, na zona de Sacavém, ficava ali na encosta da Quinta do Monge,
que no mandato anterior, ou seja, há 4, 5 anos, este bairro de barracas na encosta da Quinta do Mocho ardeu, e chegámos à conclusão que aquele que agora é candidato à Câmara Municipal pelo Partido Comunista Português era o vereador do Pelouro da Habitação, sabe perfeitamente isto que está aqui. Nem sei como é que ele tem coragem para se candidatar, não sei como é que alguém quer regressar aos tempos da governação do Partido Comunista em Loures, e como é que alguém ousa colocar um voto que seja nestas pessoas. E portanto eu acredito que vão ter muito poucos votos, acredito que vão perder a expressividade toda que tem no Conselho. Vai ser duro, mas eu acredito que isso vai acontecer. Mas para vos enquadrar, Gonçalo Caroço, o candidato à presidência da Câmara, fazia parte do Executivo quando deflagrou um incêndio nesse bairro, ficava ali na encosta da Quinta do Mocho. Era um bairro só de barracas. Como não estava feito nenhum levantamento, como não se sabia quem eram as pessoas que viviam lá, começámos a ter pessoas da Quinta do Mocho que desceram, na altura em que os bombeiros estavam a apagar o fogo, e que apareceram finalmente os serviços da Câmara, porque a Segurança Social e os serviços de Segurança Social só apareceram muito mais tarde. As pessoas vêm dizer que também tinham ali casa. Como ardeu tudo, e como não existia uma identificação por parte da Câmara Municipal, a Câmara Municipal chegou a dar casas a algumas pessoas que estiveram nesta circunstância. Mais tarde, veio a detectar-se que uma das pessoas que reclamou a casa porque disse que a barraca dela tinha ardido era uma arrendatária de uma habitação municipal que utilizava a barraca para fazer negócio e arrendar a outros desgraçados. Por isso vejam o nível que isto está. Está nos vídeos do mandato anterior o Bernardino Soares a assumir que porventura pode ter acontecido darem chaves erradas a pessoas. Esta situação do talude que vai passar hoje não é novidade para ninguém. Isto não é uma coisa que está escondida, isto não é uma coisa que está por trás de uma cortina que, entretanto, ninguém sabia que isto existia. Toda a gente que trabalha no município ou que tem vivência no município, quem acompanha o desenvolvimento e as dinâmicas culturais que vão acontecendo no município, sabe perfeitamente o que acontece no talude, o que acontecia na Parcela 6, e o que acontece em algumas áreas do município, tal como Montemor, etc., sítios onde existiram problemas dantescos nesta área. Eu sei que há muita gente que às vezes até escreve nos comentários a dizer: Bruno Nunes utiliza muitas vezes a expressão dantesco, mas a realidade é que isto é tão mau que eu não consigo adjetivar de outra forma, porque se eu adjetivasse da forma como me apetece, o vídeo certamente era desmonetizado do YouTube, porque eu ia dizer umas certas asneiras. Portanto, isto que aconteceu e que está a acontecer na freguesia de Camarato Tunis e Apelação é do conhecimento da Junta de Freguesia PS, foi do conhecimento da Junta de Freguesia CDU, é do conhecimento da Câmara Municipal PS e PSD, foi do conhecimento da Câmara Municipal CDU, e foi durante o mandato da CDU que isto ganhou uma escalada, que agora não conseguimos resolver o problema de um dia para o outro com tudo o que eles fizeram e da forma como abandonaram o território. E, portanto, isto, ainda bem que começa a despertar muita atenção àquilo que se passa em Loures, para que as pessoas possam ter uma noção daquilo que aconteceu e daquilo de facto que o Partido Comunista Português trouxe para o Conselho, que foi miséria. Eu recordo-me, e para concluir, há pouco mais de 3, 4, no limite 5 meses, o candidato à Câmara Municipal pelo PCP para este mandato, Gonçalo Caroço, que foi também no mandato anterior, a determinada altura de tempo, o responsável do Pelouro da Habitação, foi visitar umas pessoas que estavam num bairro abarracado, na freguesia de Santaria, São João da Talha e Bodela, bairro abarracado esse a ser construído depois de uma invasão de um terreno privado, ok? E as declarações que Gonçalo Caroço faz em frente às câmaras de televisão foi a dizer às pessoas: esta não é bonita, não é boa, mas é a vossa casinha. E, portanto, quando o comunismo impera, aquilo que faz é, independentemente de, ó desgraçado, viveres aqui debaixo de 2 telhas e 4 paus, isto é a tua casinha e por isso devemos preservar isto. Não, não devemos preservar, nem devemos permitir que, inclusive, quando nascem barracas, as barracas têm que ir ao chão. E não é por uma questão de desumanização da política, é por uma questão de que, se não deitarmos uma barraca ao chão hoje, amanhã estarão 4 e daqui a uma semana estarão 40, porque existem associações que não têm vergonha na cara e que vão desafiando as pessoas para ir para alguns municípios, considerando que depois, mais tarde ou mais cedo, se a Câmara lhe deitar a barraca abaixo, terá direito a uma casa da Câmara.
E as coisas não funcionam assim. E principalmente desde que chegou o Chega, nós não permitimos porque fiscalizamos muito bem isto. Isto era uma política implementada por parte do Partido Comunista Português, que ao longo dos anos foi permitindo que isto acontecesse, sendo certo que depois não dava casa a ninguém, porque as casas estavam maniatadas da forma como estão, quer na Quinta do Monge, quer na Quinta da Fonte, ou mesmo na Quinta da Vitória, para terem uma ideia do que acontece em Loures. Existe um bairro na freguesia de Moscavide e Portela, que é a Quinta da Vitória. Durante a gestão da CDU, existe uma parte do bairro em que a fachada está virada para uma estrada com enorme circulação e densidade de carros a passar diariamente. As obras da Câmara foram pintar a fachada das casas que estavam viradas para a estrada para que desse o sinal de que a Câmara estava a tratar daquilo, quando dentro das casas, e as pessoas que pagam a renda a ser prejudicadas, dentro das casas era um degredo que não imaginam, e para a parte de dentro do bairro nem sequer pintaram as fachadas. Para terem outra ideia, na Quinta da Fonte, que é um dos bairros mais conhecidos, muitas vezes não pelos melhores motivos, em Loures, o grande investimento que foi feito foi cerca de 1.600.000 euros vindo de fundos europeus, mais 1.200.000 euros vindo do orçamento municipal, ou seja, aproximadamente, quando desviou aqui, desviou ali 3 milhões de euros, para fazer uma reabilitação do parque urbano que pertence à Câmara Municipal e fazer as obras que eram necessárias. Sabe o que é que o Partido Comunista fez? Pintou as fachadas dos prédios, mudou as caixas do correio e as portas da entrada. Lá dentro não mudou absolutamente nada. E tinha conhecimento que dentro das garagens vivia gente. E tinha conhecimento que várias portas tinham sido arrombadas e tomado uma posse ilegal sobre as habitações. E quando se começa a fazer o levantamento, percebe-se que existem algumas destas casas que são utilizadas como casa de férias para pessoas que tiveram acesso à casa por parte da Câmara, que lhes deu a chave, que vivem no estrangeiro e que utilizam para férias quando vêm a Portugal. E que existem ainda máfias ligadas ao bairro que fazem subarrendamento das casas e que alguns deles com o serviço completo, inclusive de água e luz, com puxadas diretas. Podemos dizer que o Chega é populista, podemos dizer que o Chega vem falar do que quiser, mas o Chega sabe concretamente do que está a falar. E desmintam-me, se for mentira aquilo que eu estou a dizer, desmintam-me, digam que eu estou a mentir e apresentem provas do contrário daquilo que é a realidade. É lamentável, isto hoje que vai passar é só mais uma mancha e uma garantia que, não obstante o facto de continuarem a dizer que Loures melhorou muito durante o último mandato, etc., durante 3 anos e meio, sensivelmente, deste último mandato, tem escondido o lixo debaixo do tapete. Não foi preciso nós fazermos nada para que as televisões, a imprensa, percebesse que nós quase diariamente Loures é notícia. Ou por criminalidade, ou porque temos imigrantes ilegais a viver dentro de armazéns e dentro de lojas, ou por estas situações que são situações estruturais que vêm de há muitos anos até hoje e que não são resolvidas. O que eu acho que não vale a pena é tentarem mentir às pessoas. E depois perguntam, mas porquê é que o Chega cresceu tanto em Loures? Por um único motivo. Cresceu muito em Loures porque as pessoas finalmente encontraram uma solução onde votar, olhando para aquilo que está a passar no território e que eles já não conseguem esconder. Portanto, podem tentar enganar as pessoas durante muito tempo, não conseguem enganar a vida toda. Portanto, nós acreditamos mesmo que vamos ganhar aquela Câmara Municipal e que em outubro eu estarei a tomar posse como Presidente da Câmara Municipal de Loures. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor, em polos opostos, adoro malhar na esquerda.